Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, sexta-feira, dia 11 de abril, quinta semana da Quaresma. E vivenciamos a liturgia, já nos conduzindo para a Semana Santa, e nós vamos ouvir na meditação de hoje que a tensão de Jesus com os judeus aumenta. Vamos então meditar a liturgia de hoje. Vamos meditar a palavra que o Senhor nos dá pela igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus, que é Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 31 até o versículo 42. Ainda aquela conversa que Jesus está tendo com os judeus. E no Evangelho de hoje, eles chegaram a pegar pedras, isso pela segunda vez, para jogar em Jesus, porque Jesus afirmava que ele é o Filho de Deus. E por Jesus estar falando isto, e até apresentando a eles, porque ele é Filho de Deus, esse conflito, essa tensão de Jesus com as lideranças judaicas, as lideranças religiosas, se tornam cada vez mais tensa, cada vez mais difícil, uma tensão, a qual nós vimos no Evangelho que eles já até partiram para a violência, pegar pedras para jogar em cima dele por causa da blasfêmia que Jesus falava. Então eles partiram já para a violência. Mas Jesus não volta atrás na sua palavra, porque o que ele fala é verdade, não há como ele voltar atrás na verdade que ele estava falando. Ele afirma de que ele é Filho de Deus. E ele até fala para aquelas lideranças que ele é Filho de Deus. Ele afirma não só com as palavras dele, mas é pelas obras que ele realizava. Não é por causa de alguma boa obra que queremos apedrejar, eles falaram para Jesus, porque Jesus fala antes: tenho mostrado boas obras da parte de meu Pai. Não é só com palavra, mas das obras de que o Pai mandava fazer, Jesus realiza. Obras estupendas, obras maravilhosas. E eles quiseram apedrejar a si mesmo, porque Jesus manifestava o dedo de Deus, o poder de Deus, através das palavras e através das obras. Isso, com as autoridades religiosas junto a Jesus, que quiseram fazer isso. E no Evangelho vai nos falar, no Evangelho de hoje, no final do Evangelho, vai falar que, no versículo 41, muitos foram aqueles que diziam: João não fez milagre algum, mas tudo que João falou deste homem era verdade, e muitos acreditaram nele. Enquanto uns acreditaram, outros não acreditaram em Jesus. Isso pode acontecer conosco, irmão e irmã. Pode acontecer conosco. Por quê? Por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, nós podemos ter esse vacilo na nossa vida de não acreditar nas obras de Jesus, não acreditar no Evangelho, não acreditar naquilo que a palavra de Deus ensina, ficarmos fechados, ficarmos presos ao nosso pecado por causa da dureza do nosso coração, e aí a palavra não manifestar e a palavra não realizar em nós a vida nova que o Senhor quer nos dar. Podemos ficar presos, às vezes, até no fundamentalismo da Bíblia e não deixarmos a palavra realizar em nós. Eles ficavam aprisionados
a palavra, os judeus, os religiosos, Jesus tentando apresentar para eles, olha, o que eu faço, os profetas anunciaram. Né? Jesus fala até que a própria palavra fala que nós somos deuses e vocês não aceitam eu que falo que sou filho de Deus. Olha, né? Como isso pode acontecer com a gente de nos fecharmos o coração por causa do nosso pecado. Sim, Senhor, nós pedimos, envia o Teu Santo Espírito, Senhor, sobre nós. No dia do nosso batismo, Senhor, recebemos a Tua graça, inseridos na igreja. Mas nós vos pedimos, Senhor, que o batismo que Tu nos destes, o Espírito Santo, possa vir reacender em nós, Senhor, a graça, reacender em nós a nossa fé, reacender de nós a sabedoria, o discernimento, a ciência, Senhor, para que possamos, com o nosso coração aberto, com o nosso coração expande para a Tua palavra, Senhor, que o nosso coração possa acolher a Tua palavra e possamos viver a verdade do Teu Evangelho, a verdade que a Tua palavra nos ensina, a verdade que a Tua igreja manifesta, a verdade, Senhor, que é Tu, Jesus. Possamos, o nosso coração estar aberto para isso. Que o nosso coração, Senhor, assim como hoje a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus, que o nosso coração seja semelhante ao Teu coração, Jesus. Coração manso e humilde, aberto à manifestação do Espírito Santo, a qual Tu quer ensinar a nós a Tua palavra. Sim, Senhor Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, que o Teu Santo Espírito repousa sobre nós e nos conduza a viver cada vez mais a graça da Tua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó coração de Jesus, ó Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.